E a quinta-feira foi tensa no centro de treinamento do Corinthians. No dia seguinte, a derrota por 3-1 para o Fluminense. 4 líderes da Gaviões da Fiel, principal uniformizada do Timão, estiveram no CT Alvinegro para fazer reuniões a portas fechadas. Primeiro com o técnico Dorival Júnior, depois com o presidente Osmar Stabile e com Marcelo Paz, executivo de futebol, e por último com todos os jogadores. Importante registrar que a cúpula corintiana tentou evitar o contato do elenco inteiro com os torcedores. A ideia é que somente alguns líderes tivessem a oportunidade de conversar com os torcedores. O pessoal da Gaviões exigiu a presença de todos os atletas, dos mais jovens aos mais experientes. O Alê, presidente da Gaviões, afirmou o seguinte, abre aspas, o Corinthians está sem dinheiro, todo mundo sabe disso. Há quanto tempo que a gente não fala de uma contratação? A realidade é muito difícil, mas não quer dizer que o jogador não tem que se doar em campo. O que a gente pediu foi raça e vontade. Que vença domingo, que vença quinta e que vença no próximo domingo contra o Palmeiras, aqueles caras de verde. Foi assim que o Alê se referiu ao principal rival alviverde. O Alê chega a dizer que até vai entender se o Corinthians perder, mas se doando em campo, o que não tem acontecido. Posso assegurar que as conversas com o elenco e especialmente com Dorival Júnior foram bastante ásperas, duras, difíceis, porque a avaliação de que essa sequência de 8 jogos sem vitória passa muito pelo comportamento do time, o que eu aprovo, tenho certeza absoluta de que esse time pode render muito mais. Só para completar, pressão pela demissão de Dorival Júnior segue, mas para não ter de pagar a multa rescisória, que hoje equivale a algo entre 6 e 7 milhões de reais, o presidente Osmar Stabile tem adiado essa dispensa. Para completar a saideira sobre o Timão, o Corinthians espera por Memphis Depay no próximo sábado para seguir o tratamento de uma lesão muscular de grau 2. Ele tem feito os primeiros processos por conta dessa recuperação na Holanda, onde se apresentou na data FIFA. E você concorda com presença de torcedores cobrando atletas no centro de treinamento? O que você pensa sobre essa situação? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Olha só, vamos falar que o assunto, eles estão, né, ligados um ao outro, né? O Vojvoda. O Vojvoda é um nome que enfrenta resistência na alta cúpula corintiana. É um nome que hoje, né, no Corinthians, eles entendem que o Vojvoda não tem cancha para segurar, né, a pressão que há no Corinthians. Enfim, é um nome que agrada o Marcelo, que trabalhou com ele há muito tempo lá no Fortaleza, foi o técnico dele lá no Fortaleza, mas são clubes diferentes, que a pressão é bem diferente, é um elenco diferente, enfim. E eu ouvi dentro do Corinthians hoje o seguinte, não é porque trabalhou no Fortaleza que tem que, né, trabalhar no Corinthians também, não existe isso. Então eu senti hoje numa conversa em relação a possíveis substitutos do Dorival, essa resistência. Eu acho que o Osmar Stabile não deixaria passar o nome do Vojvoda, enfim, só se ele tomasse realmente todos os nãos possíveis aí, se caso realmente o Dorival venha cair, eu vou falar sobre o assunto agora, mas enfim, eu acho que o Vojvoda é um nome que a gente pode tirar como carta fora do baralho. O Osmar não vai permitir a contratação do Vojvoda, foi o que eu senti hoje numa conversa com as fontes, tá? Agora vamos falar da situação do Dorival. Vou até soltar a vinheta para a gente falar do Dorival, separar os assuntos, quis deixar essa do Vojvoda aí, já para a gente ir descartando alguns nomes, né? E você vai avaliando se vale a pena fazer a troca ou não, tá certo? Deixa o like aqui e vamos seguir falando da situação do Dorival. Olha só, a diretoria do Corinthians está numa situação muito complicada. Não está feliz com o trabalho do Dorival, não é à toa, né? Já são aí vários jogos, né? Sem vencer. Tem o Inter pela frente, só que eles estão numa situação, até o termo que eles usaram é o seguinte, vou até ler aqui, que é um termo que eu pouco uso, mas cadê? Estamos numa encruzilhada, esse é o termo, tá? Começa um trabalho em estreia de Libertadores, né? Começar um trabalho com estreia de Libertadores, começaria um trabalho já pensando, ainda que já fechou com o técnico a tempo, né, de estrear na Libertadores, e ainda abraça mais uma dívida aí de 8 milhões de reais, que é a multa do Dorival. Então, assim,
existe um receio da diretoria em iniciar um trabalho, né, um novo trabalho bem na estreia da Copa Libertadores da América, né, que é contra o Platense. Então existe essa preocupação, e mais a dívida, existe. Aí você pensa assim, Samir, então ele não vai cair, porque eles estão falando que estão numa encruzilhada. Aí eu fiz uma segunda pergunta, mas vai, né, você acha que vão segurar a pressão, né, se o Dorival perder para o Inter? Aí a pessoa me respondeu, acho difícil. Eu conversei com 3 fontes, as 3 fontes me falaram que se o Dorival perder domingo, vai ficar impossível a permanência dele, né? A pessoa até falou, não crava, né? Porque com o Osmar, você sabe que você pode se dar mal, ele pode voltar atrás, enfim, eu não vou cravar isso. Mas as pessoas, né, todas lá dentro do Corinthians, me falaram que a chance, né, do Dorival cair aumentou muito, 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 e que é quase impossível segurar o treinador e aguentar a pressão caso o Corinthians perca em casa para o Inter no domingo. Então é um jogo super decisivo para o Dorival. Ele nunca balançou tanto como nesse jogo, tá? E eu acredito sim, aí vem aquela percepção em cima da apuração, tá? Eu acho que ele, né, eu entendo que ele cai domingo se não vencer o Inter, né? Se não conseguir um bom resultado contra o Inter. Eu acho que se empatar, ele vai ser mantido no cargo. Se empatar, eu tô achando, mas não dá para garantir, que tem a estreia na Libertadores. Se perder, aí, né, o que eu percebo nas apurações é que não vai dar para segurar, mesmo tendo a multa, mesmo tendo uma estreia de Libertadores pela frente, tendo um derby, não vai dar para segurar. Então a situação do Dorival Júnior é complicadíssima para domingo, tá certo? O que está pegando hoje dentro do Corinthians, e é uma análise interna, e eu estou falando assim do futebol, né, de quem está no dia a dia do CT. O emocional está pegando, o emocional dos jogadores está pegando. Como eu falei, o trabalho foi desenvolvido, a frase que eu ouvi de uma fonte antes do jogo foi: o Dorival e os principais jogadores, as lideranças do Corinthians, tiveram uma análise muito positiva do que foi a data FIFA. O Corinthians conseguiu nos treinos, e aí eu estou falando de treino, chegar naquele terço final e finalizar. Só que chega no jogo, estava fazendo um jogo, na análise da comissão técnica, até os primeiros 15 minutos, um jogo igual com o Fluminense, toma o gol, o emocional vai para baixo. Aí pesa 8 jogos, aí pesa a pré-temporada que foi curta, já com um jogo grande do Paulista e eliminação, a final da Supercopa, que os caras ganharam, o calendário final ali da Copa do Brasil no dia 21, que foi o último jogo. Não teve férias. Não teve férias, então assim, tudo isso, na análise da comissão técnica, tá pesando agora nos resultados. E os caras não conseguem. Uma coisa é você treinar no CT e tá lá, não tem ninguém, claro, não tem torcida, não tem pressão por resultado. O trabalho flui muito mais. Só que é uma preparação para o jogo. E ontem foi muito claro, na análise interna da comissão técnica e de alguns atletas, de que o emocional pega. O emocional no sentido de tipo assim, cara, a pressão vai ser grande se perder mais um jogo. E é o que está acontecendo. Na minha visão, é bem isso que o Hernan falou, do emocional. Você vê o semblante deles, assim, quando você toma o gol, até do Dorival, assim, é um pouco de opinião, mas bem ali o jogo e tudo mais. Mas cabe opinião com o que a gente tá vendo. Um semblante de mais abatido. Um cara que antes era mais enérgico na beirada do campo, era um cara que gritava mais. Eu senti ele um pouco mais abatido, até o Hernan pode trazer mais detalhes. E tinha cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. E aí o Hernan traz a informação que durante a data FIFA, os treinos do Corinthians estavam sendo mais efetivos, estava conseguindo treinar mais no último, acertar mais no último terço de campo, que era uma cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. Então, se nos treinos durante a data FIFA estava conseguindo, é difícil você chegar no jogo, tomar o gol e já se abater emocionalmente. E outra, né? Você vem de 7 jogos sem vencer. Sim. 7. Aí você pega o Fluminense no Maracanã e o Fluminense ganha de todo mundo. Aí estoura, né? Aí estoura. E aí pela frente é Internacional, Bruno Andrade é em casa, o Inter vinha de uma boa sequência, ontem estava até perto da terceira vitória, mas o Caleri empata, mas já é uma certa invencibilidade. E depois tem estreia na Libertadores e tem o Palmeiras pela frente, Bruno. Tem duas formas também de olhar essa questão do Corinthians, essa crise não só de resultados, mas também crise técnica, crise política. Tem um olhar político da situação,
ou da política para a situação e do olhar também do departamento de futebol para a situação. Eu tenho aqui uma apuração em andamento, o André Hernan também tem, a gente tem tentado aí nas últimas horas mais detalhes, mais pormenores, mas na visão política, e depois eu entro na visão do departamento de futebol, na visão política do Corinthians, o jogo contra o Inter é tratado de vida ou morte para o Dorival Júnior. Se não vencer o Internacional, politicamente falando, a pressão é para que exista a demissão. E aqui um ponto importante, tá? A demissão, se acontecer, ela tem uma multa rescisória, evidentemente. E essa multa é o pagamento dos 3 salários seguintes do Dorival Júnior. Ele tem contrato até o fim do ano, né? Dezembro de 2026, mas se o Corinthians optar pela demissão, tem que pagar, até pode existir depois uma negociação, evidentemente, mas tem que pagar 3 salários. Então, a visão política é jogo de vida ou morte contra o Internacional. Depois tem o olhar do departamento de futebol, mas especialmente do Marcelo Paz, que se a gente puxar um pouco a box para trás, puxar um pouco a fita, a gente vai lembrar de um Marcelo Paz que durante muito tempo segurou o Vojvoda no Fortaleza. Entre crises e enfim, entre altos e baixos, o Marcelo Paz sempre foi adepto da manutenção do treinador. E daquilo que nós temos escutado nas últimas horas é que no olhar do Marcelo Paz, ou pelo olhar do Marcelo Paz, é uma continuidade de trabalho, se for possível. A questão é que o Marcelo Paz não assina os contratos no Corinthians por último, né? Por último é sempre o presidente, o Osmar Stabile. Então eu não sei também aqui como tem sido tudo muito novo de ontem para hoje, até tentar ouvir também o Felipe e o Hernan, se também para eles essa é a visão. Mas do que eu ouvi de ontem para hoje, mas especialmente pela manhã, é olhar político. Jogo contra o Inter, vida ou morte para o futuro do Dorival Júnior. No olhar do departamento médico, do departamento de futebol, se dependesse exclusivamente do Marcelo Paz, ele ainda levaria esse trabalho adiante mais um tempo. Não, existem 3 pontos importantes para a gente falar desse momento Dorival, que entra na questão política, entra na questão do trabalho e, obviamente, ele se desenrola por causa da falta de desempenho. O Osmar Stabile, por várias vezes a gente viu que ele dá a palavra final, a canetada final. E a canetada final do presidente Osmar Stabile, ela é muito em função da política do Corinthians que ferve. Então tem muita gente do Parque São Jorge que fica ali próximo ao presidente que diz o seguinte: o Dorival veio pelas mãos do Augusto Melo. Então, assim, se não tem resultado, tá na hora de trocar, tá na hora de trazer alguém com convicção dessa gestão nova. Mas o presidente Osmar Stabile não é favorável também a uma mudança. Mas ele sabe que existe uma pressão política muito grande. E às vezes a pressão política ela acaba sendo maior do que você segurar alguma situação quando não tem um resultado. E aí é o desempenho e o resultado dentro do campo. O Marcelo Paz fica nesse meio de caminho, porque ele está no CT, está no dia a dia, está com os atletas, está com o Marcelo, mas também responde ao presidente. Aí a gente coloca alguns exemplos de reforços. Teve reforço que o Marcelo Paz foi lá, negociou, estava fechado, mas na hora de dar a canetada ao presidente não bateu por causa da gestão financeira, por causa de não gastar dinheiro. Porque se o Corinthians se endivida mais ainda, dos 3 bilhões quase que está batendo a dívida, bate a questão política em cima do Osmar Stabile. Então, assim, tudo isso acaba se refletindo também no futebol. O Dorival Júnior, e trazendo um pouco de apuração do lado do treinador, o Dorival está muito tranquilo em relação a uma possível demissão. Por quê? O Dorival chega, pede reforços. Num primeiro momento, esses reforços não chegam. E foram prometidos, acho que, se não me engano, 4 reforços. E ele falou isso algumas vezes, né? Foram prometidos. Ele ganha, assim, ele ajuda o Corinthians a ganhar uma Copa do Brasil, uma Supercopa. E nessa janela, né, se a gente juntar o período que o Dorival está no Corinthians, foram 11 saídas e 7 chegadas. E algumas posições específicas que o Dorival queria, principalmente jogador de lado de campo, um substituto para o Yuri, que não vieram nessa janela. Então o Dorival tem as suas razões, o Dorival sabe que o trabalho pode melhorar, tem a questão emocional com os atletas, tem a questão do calendário da pré-temporada que foi atrasada pelo calendário e pela conquista que o Corinthians teve, pelas 2 conquistas, aliás, Copa do Brasil e Supercopa, e que essa oscilação é normal, mas ele está trabalhando para melhorar. E que se essa pressão toda tiver uma demissão dele, Dorival, ele sai tranquilo.
Ele sai com a consciência de que o trabalho estava sendo desenvolvido e que os jogadores estão com o Dorival. A informação é essa. Os jogadores não querem a saída do Dorival. Os jogadores avaliam o trabalho Eles estão com o Dorival. Estão com o Dorival. Então, assim, é uma pressão política, é uma pressão externa em cima do trabalho do Dorival, de falta de resultado, de falta de desempenho, e que se você juntar tudo isso, é o que está acontecendo hoje no Corinthians. E até porque essa pressão que você falou do Parque São Jorge já minou o trabalho de alguns profissionais, né? Assim como o Fabinho Soldado. Por exemplo, o Fabinho Soldado saiu do Corinthians de uma certa maneira bem valorizado, depois da conquista da Copa do Brasil, depois foi pro Internacional. Então é uma pressão interna que a gente fala, né, do Parque São Jorge, que tem uma ala política muito forte e que influencia nas decisões do presidente. Você trouxe bem da questão do Marcelo Paz, né? Ele tinha assinado, entre aspas, o Kaique, do Bahia, o Alisson, do São Paulo. Sim. A venda do André também era uma questão que já tinha aval de membros da diretoria, não só do Marcelo Paz, né? A venda do André, Felipe, ela é um caso à parte. Ela é um caso à parte. O Corinthians precisa vender. O Marcelo Paz falou neste programa. Falou aqui, ali, ó. Ali onde está o Bruno Andrade, naquele quadradinho ali. Neste programa, falou assim, ó, precisa vender. Isso. A venda do André, o Corinthians pode rebater, o Corinthians pode negar, e é o seguinte, o André estava encaminhado com o Milan. Teve toda uma repercussão negativa da torcida, de rede social, que fez o Corinthians recuar nessa negociação. E teve um fator importante nessa história toda do André, que foi o Dorival Júnior ter ido na coletiva depois do jogo da Portuguesa e ter dado uma pancada falando que o jogador não tinha que sair por esse valor, que ele poderia se valorizar e ser vendido muito melhor no final da janela. E citamos aqui os bastidores falando do Beraldo no São Paulo, com o próprio Dorival. Então, isso também causa um certo incômodo político. Por quê? Porque quem está próximo ao Osmar Stabile falou, pô, mas o Dorival fala o que ele quer aí da gestão, fala o que ele quer aí dos jogadores, pô, né, o treinador às vezes tem que entender que o Corinthians precisa vender, tem que entender que quem manda é o presidente. Então tem muita coisa política aquela coisa da síndrome de poderes que acaba atrapalhando também nessas relações. E o Dorival está tranquilo, o Dorival é muito consciente de que precisa manter o André, precisa trazer reforços e quer ter um time competitivo na mão. Ah, o resultado não está vindo? Não está vindo. O próprio Dorival tem a consciência e ontem ele assume a responsabilidade sozinho, não divide com o elenco. E isso faz com que o elenco olhe para o treinador e acolha o treinador. Me arrisco a dizer que o jogo contra o Internacional, a postura do Corinthians vai ser uma postura de jogar pelo Dorival. É mesmo? Me arrisco com muita tranquilidade de dizer isso. Que os caras estão fechados com o Dorival. Você dá uma resposta rápida, né? Então, se você não der domínio... Gente, se a gente não fizer, vai estourar no treinador e o treinador não é o culpado, a gente sabe disso. O elenco deve agir assim. E também tem uma situação em que, se sai o Dorival... o jogador fica na linha do tiro. Exatamente. Aliás, a Gaviões já foi lá hoje. Já foi lá. Chegou do Rio de Janeiro e já foi conversar com os jogadores. Conversar com os caras. Já. Tem algumas... Aliás, o Hernan... Fala, Bruno. Ó, eu vou ler depois umas mensagens no chat, porque as mensagens estão boas, hein? Estão boas, mas vamos lá, Bruno. O Hernan citou aí bem a coletiva do Dorival, quando ele fala da venda ou não venda do André, que isso perante ao grupo passa uma mensagem positiva e o Hernan confia que o grupo quer a manutenção do Dorival, que vai jogar pelo Dorival, mas aí também eu vou olhar um outro lado dessa coletiva. Essa coletiva, a gente sempre já teve conhecimento aqui dos pormenores, dos bastidores, do Kaique, do Alisson, enfim, de outros problemas, outras negociações que não foram para frente, que caíram, etc, etc. Mas o que dá para falar tranquilamente, também com segurança, que essa coletiva do Dorival, quando ele bate no peito, que o André não pode ser vendido, que não se encontra o André todo dia, também foi visto internamente, ou vista essa entrevista internamente, quase como uma afronta. Muita gente política, e aí é que tá, né? Não que seja um caso exclusivo do Corinthians, né? Porque no Brasil geralmente é muito isso, né? Nos clubes de futebol há a parte do departamento de futebol e a parte da política da situação. Mas internamente, especialmente o lado político, a ala política se mostrou muito revoltada com essa entrevista, com essa coletiva do Dorival Júnior. E dali em diante já criou-se um estresse, já se criou mais um problema para o Dorival ter que lidar. Não bastasse a não entrada de reforços, os problemas que o Dorival tem que enfrentar diariamente, ele encontra sim uma resistência que já era antiga
e que passou a ser maior por conta dessa entrevista em relação à não venda do André para o Milan. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.